jornada de trabalho, né? E o país continuou se desenvolvendo. Não As pessoas continuaram com... Não continuou. Continuou, deputado. O senhor como pré-candidato está a par dos números e dos índices de desenvolvimento do país. O país cresceu muito, o país hoje é um expoente na América do Sul e é um expoente no mundo. Qual a sua avaliação sobre o fim da escala 6x1, então, falando de trabalho, né? A proposta do governo federal sobre isso é uma proposta hoje irresponsável. Irresponsável. O Brasil é um país que perde espaço nas cadeias globais de produção. A gente está falando de ter emprego de qualidade. Então você vai pegar uma fábrica que tem em Sorocaba, lá em São Paulo, que trabalha como a Gestamp, para dar nome, que produz e entrega aparelhos ligados à indústria automotiva para o mundo inteiro, vão perder as cadeias globais de produção, a gente vai perder emprego e vai se isolar. Pessoas que trabalham em pequenos restaurantes e pequenos serviços que não dispõem de um capital de giro, ainda mais um país com juros altos como o Brasil tá, não vão ter condição de arcar com isso. Essas pessoas, uma parte vão para a informalidade, outros o negócio vai fechar, especialmente os altamente sindicalizados. O governo não está se importando com isso, especialmente hoje numa trajetória de aumento de impostos sobre os negócios. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos flexibilizar o mercado de trabalho, aumentar a agenda de competitividade do Brasil. O que o senhor chama de flexibilizar o mercado de trabalho? As pessoas têm que ser mais autônomas para fazer contratações e demissões. E as relações de trabalho entre as partes... O senhor está falando de trabalho sem a CLT? Sim. Até porque negociação direta, empregado-patrão? Empregado e patrão, mantendo a existência de sindicatos e, na verdade, ampliando a existência de sindicatos para um modelo de competição entre sindicatos nas mesmas áreas e setores e regiões. Mas para quem não tem sindicato? Não é sindicalizado? Eu acho que você está no país que você tem sindicato, até para onde você não precisa. Hoje desculpa, mas nós estamos vivendo um cenário de absurdo enfraquecimento dos sindicatos desde o governo Temer, aprofundado pelo governo Bolsonaro, pela gestão do governo Bolsonaro. Eu prefiro o enfraquecimento do sindicato que o enfraquecimento do emprego, porque o emprego formal... Mas então o senhor está entrando em contradição, porque o senhor acabou de dizer que tem sindicato para todo lado. De maneira alguma. Porque o que eu estou propondo não é um monopólio sindical como a gente tem nos setores. É uma competição de sindicatos no melhor atendimento das pessoas. Hoje o próprio sindicato não tem estímulo nenhum em fazer um atendimento de um acordo setorial que seja benéfico para haver contratação. Até porque as novas contratações não são CLT. O mundo do serviço no Brasil está contratando todo mundo por MEI. Se eu rodar aqui dentro, talvez no próprio Correio Brasilense, boa parte das pessoas sejam MEI. E não são empreendedores individuais. O MEI, no fundo, é o regime alternativo de contratação para falarem da CLT. Porque quem está contratando as pessoas hoje está contratando por MEI. Então, e aí sem qualquer direito trabalhista também. Mas, na prática, por isso nós precisamos de uma lei que entenda que o MEI, no fundo, não é um empreendedor individual, ele é uma pessoa que está trabalhando, e atendendo a demanda do empregador e do empregado de um regime mais flexível. O senhor defende, então, o fim da CLT? Olha, eu gostaria de chegar no horizonte que a CLT perca totalmente a função, porque era um modelo de contratação dos anos 40, uma realidade industrial de um mundo altamente verticalizado que já não existe mais. Hoje as pessoas constroem suas carreiras em múltiplas empresas, muitas pessoas se tornam empreendedores de si, e o mundo vai ficar agora com inteligência artificial cada vez mais assim. Mas nós temos uma massa da população, candidato, que não tem toda essa formação e essa capacitação para gerenciar a própria carreira, e isso é uma realidade no país e na maioria da população. Eu não sei qual é a origem do senhor, mas e se o senhor, eu acredito que deve estar em contato com pessoas de realidades muito distintas nos rincões, no interior do país, e são pessoas que, às vezes, elas não sabem nem navegar na internet. Sim. Como é que o senhor acredita que essa massa da população vai conseguir gerir a própria carreira, se tornar um MEI, defender os seus direitos e manter e construir uma carreira e ter sucesso nessa carreira? Eu adorei essa pergunta. Porque se eu for nos rincões, como eu fui, eu não vi nenhum outro pré-candidato nos rincões, nem existe oportunidade de trabalho para essa pessoa. Aí eu volto para a pergunta anterior que vocês me colocaram, você pergunta Bolsa Família. Nos grandes centros urbanos em que há atividade de trabalho, essas pessoas que não são idiotas, uma pessoa mais pobre, mesmo sem formação, não é um imbecil. Ela toma decisões econômicas adequadas à realidade dela para ter o autossustento. Hoje você pega uma pessoa que é entregador, que vende produtos online, com baixíssima formação, e ele tira 6, 7, 8 mil reais por mês. Estou falando de pessoa de periferia de São Paulo. Estou falando do meu eleitor, que é o jovem. Esse jovem aprendeu a navegar nesse mundo. Primeiro porque ele não é um imbecil completo, ele é capaz de se defender. Segundo, que isso não é tão complexo assim. E terceiro, que os países que concorrem conosco no mundo, que a gente não concorre com a Suécia, não concorre com a Inglaterra, a gente concorre com o Vietnã, a gente concorre com a Índia, a gente concorre com a China, tem regimes flexíveis. Então, se eles estão fazendo isso, está aumentando a renda, aumentando o emprego, nós temos que fazer a mesma coisa. Se a gente falasse, não, igual a Erika Hilton, que apareceu lá com um monte de umas empresárias lá, com franjinha, eu tô aqui, na minha empresa a escala é 3/4, porque na Inglaterra, que Inglaterra? Não tem Inglaterra nenhuma. Deputado, houve uma redução da mudança da jornada de trabalho. Deputado, desculpa, pré-candidato. Houve uma mudança há cerca de 40 anos de redução da jornada de trabalho, né? E o país continuou se desenvolvendo. Não As continuou. pessoas continuaram com... Não continuou. Continuou, deputado. O senhor como pré-candidato está a par dos números e dos índices de desenvolvimento do país. O país cresceu muito, o país hoje é um expoente na América do Sul e é um expoente no mundo. Por que o senhor acha que a redução da escala 6x1 vai fazer um retrocesso e vai fazer a economia... Eu vou pedir para o nosso espectador acompanhar todos os gráficos de produtividade do Brasil perante o mundo. E o gráfico assustador. A produtividade é a quantidade de dinheiro que uma pessoa faz por hora de trabalho. O Brasil está estagnado. Nos últimos, justamente o exemplo que você usou foi bem feliz. Nos últimos 40 anos.
Quando nós Nós não comparamos... estamos falando em produtividade, nós estamos falando em movimentação da economia, em Pois- geração de pois emprego, bem, em mas melhoria da a qualidade de vida a e inclusão, produtividade- em retirada do país do mapa da fome. Mas então vou te explicar, a produtividade significa a quantidade de recursos gerado por hora por uma pessoa que trabalha. Então isso está linkado ao aumento de riqueza. Então é exatamente isso que nós estamos falando, não é nenhuma coisa diferente, é exatamente isso. O papel do Brasil perante o resto do mundo diminuiu, e esse é um problema.